Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre um versículo que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Intitulamos esse estudo como Tribulações. Então, Paulo diz aos Coríntios: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Essa passagem de Paulo nos traz uma reflexão profunda sobre a vida do cristão, sobre a nossa rotina, os nossos problemas, as nossas situações não desejadas que todos nós encontramos ou passamos em nossa vida. Primeiro vamos refletir sobre essas palavras que estão nesse versículo de Paulo. Tribulação é uma situação que nos aborrece, desagradável, é um problema, uma aflição, tormento, uma adversidade. Então, Paulo está falando que na vida nós temos e passamos por situações desagradáveis, por aborrecimentos, por problemas. Inclusive, a vida de Paulo foi uma vida que teve muitas tribulações. E aí depois ele fala o seguinte: olha, nós temos os problemas, mas não somos angustiados. Então aqui Paulo está falando que ele não está cheio de preocupações, ele não fica aflito, não fica atormentado. Depois nós vamos discutir o motivo pelo qual Paulo, tendo os problemas, ele consegue não ter essas angústias. Aí ele continua: fica perplexo, mas não desanimados. Ou seja, é claro que diante de algumas situações, ele fica indeciso, sem reação, em dúvida, vacila, né? Mas não desanimado, ou seja, ele não perde o entusiasmo, não falta coragem ou a vontade, ou desencorajado. Então, Paulo está falando aqui o seguinte: olha, existem problemas na nossa vida. Nós continuaremos passando por essas situações, mas isso não pode nos tornar aflitos ou atormentados. É claro que algumas indecisões acontecerão na nossa vida, é natural isso, porém, jamais podemos deixar essas situações fazer com que percamos o entusiasmo de viver, a coragem de enfrentar ou a vontade, de superar tais problemas, tais tribulações. Na história do cristianismo, dos primeiros cristãos, foi uma vida de muito sofrimento. A maior parte deles foi assassinada, ou nas grandes arenas, ou crucificado, ou nas fogueiras, né? Jesus, trazendo o seu próprio exemplo, mesmo não precisando passar por isso, né? Ele sofreu também uma série de situações que nenhum de nós estaria pronto a passar, mas sempre tendo a fé, né? Esse é o ponto que a religião nos traz, que nos beneficia para que consigamos enfrentar essas tribulações. Então, com a fé, nós acreditamos que Deus é por nós. Deus nos criou, Deus nos ama. Por qual razão, então, ele nos abandonaria? Qual é o pai ou a mãe que abandona o seu filho, né? E Deus, que é amor, jamais faria uma coisa dessas. E o próprio Cristo está ao nosso lado, né? Ele muitas vezes voltou para conversar com seus discípulos, mesmo depois da sua crucificação, né? Após a ressurreição, ele continuava acompanhando
acompanhando, vendo as dificuldades dos seus discípulos e os amparando, né? E ele fala que estaria conosco para toda a eternidade. Então, a fé nos traz esse benefício de nós acreditarmos que Deus é por nós e que o Cristo, ele está ao nosso lado e nos momentos de maior dificuldade nos carrega. Um ponto importante que muitas vezes equivocamos é que Jesus não promete uma vida fácil. Não podemos pensar que uma vez que eu me tornei cristão na religião A, B ou C, eu terei uma vida de flores, uma vida de facilidade. Claro que não. Cada um de nós tem uma série de situações que devemos passar, enfrentar, que vão nos ajudar a nos tornar pessoas melhores, pessoas mais virtuosas. Portanto, Jesus ele não fala que teremos uma vida fácil, mas ele nos mostra o caminho para enfrentarmos essas situações. E aí nós podemos colocar uma comparação interessante. Olha, todos nós temos os problemas em nossa vida. Não tem jeito, passaremos por ele. Mas nós temos duas alternativas. Uma é passar por esses problemas, por essas tribulações com fé. E a outra é passar sem a fé. Qual delas é mais fácil? Em qual delas nós nos sentiremos mais fortes, mais firmes, mais motivados para enfrentar esses problemas que, é claro, alguns deles não poderão ser evitados. A fé não nos fala para sofrermos sempre. Não é isso. Tem uma oração da serenidade que nos traz isso de uma forma muito clara. Olha, aquilo que for possível eu evitar, eu vou fazê-lo, eu devo fazê-lo. Aquilo que não for possível evitar, então que eu tenha a paciência, a persistência, a vontade para enfrentar. Esses problemas que nós não podemos evitar, não podemos resolvê-los, aí nós temos essas duas alternativas. E com certeza, passar por essas situações, por exemplo, um câncer, uma perda de alguém, com certeza passar por uma situação dessa com fé nos ajudará muito mais do que passar por essa mesma situação sem a fé. Então, a fé é algo importante na nossa vida que vai nos manter motivados, vai nos impulsionar para que consigamos vencer, assim como Cristo venceu, né? E aí ele deixa claro, eu não venci no mundo, mas sim o mundo. Então, é uma diferença importante que nós temos que ter clara na nossa mente. Existe um outro estudo no site, né, que vai falar mais em detalhes o motivo da dor, do sofrimento, por que nós estamos sofrendo, passando pelas dificuldades na nossa vida. Então eu recomendo que, caso você queira aprofundar um pouco mais, lá na categoria Ensinamentos de Jesus, é possível você assistir. Então, para a gente concluir a nossa reflexão de hoje, lembremos-nos de Paulo aos Coríntios. Somos atribulados, continuaremos tendo problemas na nossa vida. Mas aquele que tem a fé no Cristo, a fé em Deus, isso não vai fazer com que ele se sinta atormentado ou aflito, porque a fé, ela deve ser mais forte. Teremos situações de dúvida, de dificuldade, sem dúvida, mas acreditando em Deus e no Cristo, não podemos nos deixar abatidos ou vencidos por essas situações. E que lá no outro estudo sobre o sofrimento, nós veremos que essa dor, esse sofrimento, é uma forma de nos corrigir, é uma forma de nós crescermos e que demonstra, sim, o amor de Deus que está nas leis que regem o nosso universo. Obrigado a todos e até o próximo estudo.